É Pode, nove né? h 15 Até Só um meia-noite está pouquinho. tudo certo. Tá bom, é um privilégio estarmos aqui e receber esse convite para juntos estudarmos a importância da saúde e qual o cuidado que Deus quer que a gente tenha com a nossa saúde, né? Então, isso é muito importante e, e vamos então direto para o nosso assunto. Eu escolhi o texto de, de Daniel, Daniel capítulo 1, verso 8 e 9. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E eu então gostaria de é, traduzir nas minhas palavras este texto. Daniel decidiu, no lobo frontal da sua mente, não se contaminar. Então, ele decidiu, aqui, ó, onde a sede da nossa decisão, aonde nós nos comunicamos com Deus. Não se contaminar. E ele foi e pediu ao chefe, dizendo: olha, se o senhor me permitir, eu não quero me contaminar. Interessante que o chefe não entendia nada de saúde, né? E o chefe achava que estava dando a melhor comida para o rei, a melhor comida para os servos do rei, e achou que era a melhor comida para Daniel e seus companheiros. Mas o mais importante é o verso seguinte, quando diz: Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe, né? Então, quando nós tomamos as decisões corretas que Deus pede que a gente tome, Deus abre as portas, tá? Muito bem. Agora vamos ver alguns textos do Espírito e Profecia do Mensagem aos Jovens. Satanás aproxima-se do homem com tentações, como um anjo de luz, usando todo o seu poder, como ele fez com Cristo lá no deserto. Ele tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza física e moral, a fim de o poder vencer com suas tentações. E tem sido bem-sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite. Sabe bem ser impossível ao homem desempenhar as obrigações para com Deus e para com seus semelhantes, enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. Se as faculdades se obscurecem pela intemperança de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de ser discernidas. Gente, aqui é um dos textos mais fortes que eu conheço, tá? E como estamos num grupo que está buscando fazer a vontade de Deus, eu preciso abrir o meu coração com vocês e dizer a realidade. Deus não dá permissão ao homem violar as suas leis, as leis do ser. Mas cedendo às tentações de Satanás, para condescender com a intemperança, o homem põe as mais elevadas faculdades em sujeição aos apetites e às paixões animais. Quando estes adquirem a ascendência, o homem, criado um pouco menor do que os anjos, com faculdades para se desenvolver ao mais alto grau, entrega-se ao domínio de Satanás.
E Satanás obtém fácil acesso aos que se acham escravizados pelo apetite. Devido à intemperança, muitos sacrificam a metade e outros até 2/3 das suas faculdades físicas, mentais e morais, tornando-se um brinquedinho do inimigo. E eu acho que chega, né? Por hoje. Ai, ai, ai. Deus não abre mão de que você precisa cuidar do seu corpo, que você precisa cuidar do seu físico, que você precisa policiar o seu apetite, que você tem que pôr uma plaquinha aqui, sobre nova direção. Só entra na minha boquinha o que o Espírito Santo decidir que entra. Só vou fazer uso de qualquer coisa de comer ou de beber, se for o Espírito Santo que determinar. Esse é o objetivo de Deus. Ah, mas a salvação é de graça. Sim, a salvação é de graça. A graça de Deus nos dá o presente da salvação. Mas agora eu estou buscando bênçãos depois de ter ganhado a salvação. E quando eu busco os bênçãos, eu tenho que me submeter às leis de Deus, às leis do Criador, que fez cada célula, que fez cada órgão, que fez cada um dos 14 sistemas que nós temos no nosso corpo. Essa máquina maravilhosa, feita pelas mãos do Criador, tem leis, tem normas e tem regras. E Deus exige que eu siga essas normas e essas regras para Ele poder me dar a bênção da saúde, que é complementar. Mas bênção exige alguma contrapartida do ser humano. Bênção não cai do céu automaticamente. É isso que está dizendo aqui. E o inimigo sabe muito bem disso. E ele vai tentar onde? No apetite. Qual foi a tentação de Eva? Apetite. Qual foi a tentação de Jesus? Apetite. Qual é a maior tentação da última geração da face da terra? Apetite. Por quê? Porque Deus está agora, neste momento, preparando um povo para passar pelos últimos dias da história dessa terra sem doença nenhuma, com saúde total, física, mental, emocional, espiritual, em todas as 40 áreas da vida. Deus quer que você tenha saúde completa. Mas para isso, você precisa aprender a cuidar do seu corpo, a respeitar os limites do seu corpo, a seguir as leis naturais que fazem parte, como diz Ellen White, dos 10 mandamentos. E aí, então, você vai receber a saúde completa que Deus quer te dar. Ou vamos rasgar as páginas da Bíblia que fala que é Deus que cura, que é Deus que sara, que é Deus que mantém a nossa saúde, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte, que é policiar a nossa boquinha e não deixar entrar nada. Saúde para a família. Estamos roubando, diz o livro A Ciência do Bom Viver. Estamos roubando. Quando nós ficamos doentes, nós estamos roubando esse serviço à família. Nós estamos roubando o serviço à igreja e à obra e à missão de Deus. Nós estamos roubando a sociedade, tá? Por não termos saúde para fazermos o serviço que Deus pede que nós façamos. Deus quer agir em nós, quer agir por nós e quer agir através de nós. E para isso nós temos que ter saúde. E como que a gente vai ter saúde? Então vou tentar resumir aqui para vocês o que é saúde. Em 2 palavras. Saúde é, primeiro, aprender a desintoxicar o corpo. Que adianta eu aprender a desintoxicar o corpo se eu estou intoxicando ele?
Então, antes de aprender a desintoxicar o corpo, eu tenho que aprender a não intoxicar o corpo. E segundo, dieta, nutrição, comer todos os nutrientes. Na nutrição a gente estuda que nós temos 7 nutrientes. E em todas as refeições eu preciso ter os 7 nutrientes. Então a dieta precisa ser saudável, precisa ser equilibrada, ou seja, todos os nutrientes na quantidade certa e ser o mais natural possível. Porque lá no céu não vai ter enlatado, não vai ter nada em caixinha, não vai ter industrializado, não vai ter geladeira, não vai ter fogão, não vai ter micro-ondas, não vai ter air fry, né? Não vai ter nada dessas coisas, tá? Então se prepare, liquidificador também não vai ter, batedeira pior ainda, né? Então vamos aprender já a comida do céu. E o mais que eu queria falar com vocês, resumindo tudo, é o perigo do excesso de alimento. Tá? Ellen White fala muito sobre isso, que causa fermentação. E a fermentação estraga o nosso sangue, contamina o nosso sangue, intoxica o nosso sangue. Esse sangue que é levado para as 100 trilhões de células que precisam receber nutrientes, oxigênio, água pura, e chega lá uma podridão que vem do nosso intestino podre, pela alimentação suja, por esse lixo que a gente come. Tá? Como que a gente quer ter saúde mental? Como que a gente quer ter saúde espiritual se a gente não cuida do nosso intestino? E não cuidando no intestino, é que a gente não cuida do que a gente põe na nossa boca. Alimentos prejudiciais. Aí está a ciência da nutrição para nos orientar. Apesar que Deus já deu essa orientação há 152 anos atrás, na visão que Ellen White teve sobre a reforma de saúde. Mas a gente não faz. Não deixa o Espírito Santo fazer. Atrapalha o Espírito Santo que quer fazer a reforma de saúde na nossa vida. Não dá importância, acha que não precisa. Né? Essa é a maioria. Então, evitar os alimentos prejudiciais. E a ciência veio para comprovar isso aí. Antes eu pregava de saúde só baseado nos 10 livros de Ellen White sobre saúde. Hoje eu prego os porquês do que Deus fala para a gente cuidar da nossa saúde. Hoje eu prego que a ciência comprova o que Deus já falou há 152 anos atrás. O pior dos alimentos prejudiciais é o açúcar refinado. Esse é o maior veneno que entra na nossa casa e nós ficamos falando os vícios, porque os vícios da cocaína, os vícios do álcool, do fumo, o vício do crack, o vício disso, daquilo, e se esquece que o açúcar é muito pior do que todos eles juntos. Porque vicia um ser humano que está se preparando para ir para o céu. Porque estraga o paladar do ser humano que quer habitar nas mansões celestiais, com Jesus e com os anjos. Segunda coisa, a gordura saturada. Sim, é a coisa mais saborosa que existe numa mesa. Tudo que tiver gordura saturada é delicioso. Tudo que tiver gordura trans é delicioso. Mas você não pode comer porque é gostoso. Você tem que comer porque é saudável. Não que o saudável seja ruim, porque tem muita coisa saudável, gostosa, porque foi Deus que fez. Descanso. O mundo inverteu tudo. A hora que a gente devia estar dormindo, a gente está acordado. E a hora que a gente devia estar acordado, está dormindo. E tem gente que tem que tomar remédio para dormir.
e depois tem que tomar remédio para ficar acordado, né? Porque a gente não descansa. Para descansar, tem que deitar 9h30, para que 10 horas você já esteja no sono profundo, porque o sono profundo só vem das 10 à meia-noite, e é onde é produzida as maiores enzimas e hormônios que preparam o nosso corpo para descansar, relaxar e ter energia para o dia seguinte. Você pode dormir até meio-dia no outro dia. Se você deitou depois da meia-noite, você não vai descansar. E eu vejo muitas famílias, né, que estão procurando a consagração, mas deitando depois da meia-noite. Saúde e espiritualidade. Meus queridos, o que tem a ver a saúde física com a saúde espiritual? Pena que a gente não está numa hora ao vivo, porque eu gosto muito de fazer perguntas. E perguntas assim, para você pensar, para você responder. O que tem a ver saúde física com saúde espiritual? Eu tenho os textos aqui, gente. Tá? Vou ler para vocês. O espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo. O vigor mental, como o espiritual, dependem na maior parte da nossa força física. Terceiro, o que quer que promova a saúde física, promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e de um caráter bem equilibrado. Quarto, sem saúde, ninguém pode compreender distintamente as suas obrigações ou cumpri-las para consigo mesmo, para com seus semelhantes e para com o seu Criador. A saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. E último, conhecimento da fisiologia deve ser a base de toda a educação. O que esses textos querem dizer? Que a base é o corpo, que é nesta base física que crescem todas as demais áreas, as faculdades, como Ellen White fala, do nosso corpo. A faculdade emocional precisa de um corpo físico nota 1000. Para você ter uma faculdade mental desenvolvida, você precisa do físico desenvolvido e ganhando nota 1000. E então, automaticamente, para você ter, como a gente acabou de ler aqui, um desenvolvimento de um espírito robusto, eu preciso ter a saúde física nota 1000. É a base de tudo. Antes eu dizia, não, a base é o espiritual, tudo cresce a partir do espiritual. Não, está aqui os textos comprovando. E teria mais um monte, eu só li 6 pedacinhos aqui para vocês. O físico é o mais importante. É o primeiro que você tem que cuidar, para depois você desenvolver o mental, o emocional, o espiritual, o financeiro, o social, o familiar e todas as demais áreas da vida só se desenvolvem com o físico bem cuidado. Isso é mensagem de Deus para nós. Já passei muito aqui do horário, né? Eu queria deixar um tempinho para perguntas, não sei se vai dar tempo, mas eu espero que essa mensagem possa ficar gravada na sua mente, como vinda diretamente do Espírito Santo, não é eu que estou falando, eu só escolhi os textos aqui. Tá? Decida-se não se contaminar. Decida-se, como Daniel, a fazer a vontade de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer a obra que ele quer fazer. Oramos tanto pela chuva serôdia, né? Mas não passamos pela temporã ainda. Temos que passar pela temporã para depois receber a serôdia, diz o livro Eventos Sinais. Devemos estar com o vaso limpo e de boca para cima, diz Ellen White. É o nosso físico para poder receber as bênçãos espirituais. Primeiro você tem que receber a bênção física, que é Deus tirando todas as doenças da sua vida.
porque o plano de saúde de Deus se chama doença zero. Ah, mas tem doença no nosso meio, mas não deveria ter. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham muita saúde, porque saúde é um presente de Deus para aqueles que seguem as leis naturais do ser. Que Deus abençoe a todos. Pastor, o senhor pode orar. Aí depois, se o senhor quiser abrir para pergunta, ainda tem um tempinho, tá? Ore Tá bom, primeiro. vamos orar então. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, pela luz que o Senhor derramou para nós, como igreja remanescente, como a igreja da profecia, aqueles que vão dar a última mensagem ao mundo. Agora, Senhor, te rogamos que o Senhor transforme a nossa vida, que possamos ser verdadeiramente novas criaturas, que possamos ter o nosso coração trocado de um coração de pedra por um coração de carne, pelo poder do Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Espírito Santo em grande medida sobre nós, como chuva serôdia, mas primeiro como chuva temporã, nos preparando para a chuva forte que virá sobre a tua igreja. Para tanto, Senhor, colocamos a nossa vida em tuas mãos, para que essa reforma de saúde seja feita sob a direção do Espírito Santo, e não pelos nossos desejos, e não pela nossa carne, e não pelas nossas vontades. Ó Pai, tudo é o Senhor da nossa vida. Por isso, confiamos na tua direção e confiamos que o Senhor vai fazer o melhor para cada um de nós. Abençoe aqueles que estão com a saúde comprometida, que eles possam ter uma bênção especial de ti ao decidirem esse primeiro passo de fazer a reforma, deixar o Espírito Santo fazer a reforma. Pai querido, abençoe de maneira especial os que tomarem essa decisão e dê saúde a eles. Pai querido, abençoe todas as nossas famílias representadas e que eles também sejam protegidos por Ti, rodeados pelos poderosos anjos, e que o Senhor nos prepare para o breve encontro contigo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.